Todo líder precisa saber delegar. Todo líder vai ter uma fase na vida que vai precisar delegar uma tarefa, delegar algo para as pessoas executarem. E é muito difícil delegar. Delegar, de fato, não é para qualquer pessoa que consegue delegar com uma boa convicção. Então, por que é difícil, tão difícil delegar? Por que é difícil fazer essa ação? A maioria dos líderes, a maioria das pessoas, quando a gente está em um estado de liderança, além de estar liderando pessoas, eu também estou sendo cobrado pelos resultados que essas pessoas vão ter que gerar, né? Então, se você está numa posição de líder, ou se você quer entrar numa posição de líder, você já precisa saber que você vai sofrer essas cobranças, você vai sofrer a pressão de ser líder. Ser líder é muito pressionado, o líder é pressionado constantemente em cima dos resultados que ele precisa trazer para a organização. Então, quando eu digo que eu vou delegar uma atividade, vou delegar uma função, delegar uma tarefa para alguém, eu estou tirando um pouco da minha responsabilidade de ter resultado e entregando para essa pessoa. E aí eu preciso ter uma confiança muito grande nessa pessoa que vai assumir essa tarefa, vai assumir essa atividade, para que ela consiga de fato entregar o que eu espero que ela entregue e que isso não me afete negativamente perante as minhas metas. E aí que entra a dificuldade, né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade por falar, poxa, eu não consigo confiar naquela pessoa, se eu passar a tarefa, a pessoa talvez não vai executar com primazia, não vai executar direito, então é melhor eu pegar, botar a mão na massa e eu agir. Eu ir lá e eu aplicar, eu realmente pegar e colocar a tarefa. Só que uma velha frase que um antigo chefe meu falava, ele dizia o seguinte, ele falava assim, olha, não te contratei para ser operacional, não te contratei para você ser badeco. Ele falava desse jeito, eu não te contratei para ser badeco, eu te contratei para você liderar. Se você for ser badeco, você me fala que eu te demito e contrata um badeco. Não tem, o seu salário que eu pago para você não faz sentido para você ser badeco. Então pensa e faz os teus badecos agirem. Se as tuas metas não estão sendo batidas, então é porque você não está sabendo delegar com efetividade. Só que ele nunca disse como delegar, ele nunca mostrou como delegar. Então a gente tem essa dificuldade. Só que aí, delegar também não é tão difícil quanto parece, não é impossível de se fazer. É algumas questões, algumas práticas que precisamos testar para de fato a gente conseguir delegar. A primeira é conhecer todos os processos da empresa. Então eu preciso conhecer cada detalhe de cada processo da empresa e principalmente do meu setor, das minhas atividades. Então eu preciso entender quais são, aonde começa alguma atividade e aonde finaliza essa mesma atividade, para que de fato eu consiga ter o completo entendimento dos processos e aí eu consiga delegar com mais eficiência, com mais efetividade ali na hora da delegação. Porque se por acaso um processo não é feito, um processo não é executado, né, eu preciso entender o porquê que ele não foi e o que esse processo, essa atividade que não foi feita pelo meu colaborador vai influenciar positivamente ou negativamente na frente desse processo. Porque como você sabe, então uma empresa ela tem vários setores, ela vai ter aí vários locais de trabalho, e esse trabalho ele vai sendo complementar um ao outro. Então, para que o meu trabalho seja muito bem feito, eu preciso que o trabalho do meu colega, do outro setor, dos meus colegas de trabalho, sejam bem executados, sejam de fato trabalhos com primazia. E esse trabalho com primazia acontece a partir do momento em que se há delegação eficaz. Se realmente eu confio na minha equipe, eu confio em quem está fazendo o bom trabalho. Depois eu preciso observar as habilidades das pessoas. Então, de um lado, eu vou entender quais são todos os processos da empresa, quais são todas as tarefas ligadas a esses processos e o que vai impactar a não execução ou a execução falha de uma atividade dentro desse processo. E eu vou entender quais são as habilidades das pessoas, no que as pessoas são boas, no que as pessoas demonstram serem boas e terem capacidade de trabalho. Para que eu ligue elas, aí eu vou ligar. Então, muitas das vezes, eu tenho uma habilidade, uma pessoa que tem uma habilidade comunicativa muito boa. Ela é muito comunicativa, mas ela não consegue ser tão processual. Quando a gente entra na questão de processo, ela não consegue. Atividades práticas ali, ela não é tudo muito boa, mas ela fala muito bem, ela comunica, ela é carismática, ela gosta de falar. Então, dentro do meu processo, eu posso verificar que eu tenho um processo de atender o cliente, ou eu tenho um processo de vendas, então eu posso pegar e encaixar essa pessoa ali dentro. Eu vou encaixar ela no atendimento ao cliente, eu vou encaixar ela nas vendas e dizer, olha, Gui, a tua função agora, eu quero que tu seja aqui, ela vai deslanchar muito. Muitas das vezes, tu não tem uma equipe ruim, essa equipe está em posições ruins. Né? Muitas das vezes, a gente tem que ter entendimento igual um time de futebol. Eu comparo a equipe de trabalho como um time de futebol. Em alguns momentos, eu posso ter pessoas jogando em posições erradas.
E o erro tá na pessoa ou em eu que escalei aquela pessoa na posição errada? Tá em mim, eu que escalei a pessoa para a posição errada. Eu não entendi qual que era a posição que ela poderia jogar melhor, porque eu não entendi o processo do jogo. Então, se eu te perguntar aqui agora, você sabe o que um atacante faz? Você sabe o que um centroavante faz? Você sabe o que um volante... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. faz, um zagueiro faz, um goleiro faz. Então, poxa, eu preciso entender, é o meu time, eu preciso entender o que cada um está fazendo e o que um impacta. Se o goleiro não for um bom goleiro, o que isso vai impactar no resto do meu time? E como que eu posso fazer com que ele seja melhor? E eu vou ter que pegar as habilidades e ver se as habilidades se chocam, tanto habilidades comportamentais quanto habilidades técnicas também. Então eu tenho que também orientar as pessoas de formas adequadas, eu preciso ter esse cuidado de orientar esse processo de delegação. Então imagina só, se eu vou lá e digo para um goleiro bater uma falta, né, analogia de jogo de futebol. Se eu não treinei ele, se eu não orientei ele como bater uma falta, cobrar uma falta, qual que é a chance que ele vai acertar, que ele vai marcar o gol ou ele vai fazer uma cobrança boa de falta? A chance é praticamente mínima, sabe? Se ele já atuou nessa posição muito tempo antes, ele ainda lembra. Agora, se eu orientei ele, se eu treinei ele nos treinamentos físicos, nos treinamentos em equipe, toda vez que ia bater falta, eu coloquei ele para bater falta, porque eu vi que ele tinha uma habilidade nata para cobrar uma falta, cobrar um pênalti, como era o Rogério Ceni, né, o ex-goleiro de São Paulo. Então, eu treinei ele. Quando for a cobrança de pênalti, eu não preciso nem pensar duas vezes, eu só vou direcionar, dizer, vai que atua. Uma cobrança de falta vai que atua. Então, na empresa, da mesma forma, eu não posso pegar uma pessoa e jogar ela para executar uma tarefa, delegar para ela uma tarefa, se eu não a ensinei a fazer, se eu não trouxe para ela uma clareza e um direcionamento correto, se eu não expliquei para ela a forma clara de executar, porque ela não vai conseguir fazer. Ela pode ser esforçada ao máximo, ela pode se esforçar e talvez até consiga ter um resultado satisfatório, mas a chance disso acontecer, ela é mínima, porque eu não preparei ela antes. Então eu preciso preparar, eu preciso orientar, eu preciso treinar essa pessoa antes. Ah, mas eu já contratei a pessoa pronta do mercado. Beleza, mas todas as empresas são diferentes, todas as empresas têm processos diferentes, todas as empresas têm tratativas diferentes. Por mais que ela já tenha experiência na função, talvez ela não tenha experiência na função dentro da tua empresa. E aí tu precisa treinar ela dentro da tua empresa, dentro dos processos da tua organização, para que aí de fato ela consiga ter o máximo de aproveitamento, o máximo de rendimento. Então a gente precisa ter isso. Depois nós precisamos antecipar os problemas. Quando eu vou delegar atividades, eu preciso estar ligado em quais são os problemas que podem acontecer. Por isso que eu preciso conhecer o processo como um todo. E aí eu entendo, quais são de fato ali as faltas que certas tarefas, certas execuções, certos processos, certas pessoas vão fazer dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha organização, dentro do processo como um todo. Pegando a analogia do time de futebol, porque eu gosto muito da analogia do time de futebol, imagina só que tu tá jogando e um dos zagueiros machucou, quebrou a perna e vai ter que ser substituído. Você tem que entender qual que é o impacto que aquele zagueiro vai fazer a falta no time, qual que é o impacto daquela pessoa no time, qual que é o impacto dela pro jogo. E aí eu preciso colocar uma pessoa à altura para suportar aquele impacto. Porque se eu colocar uma pessoa que talvez ela não conseguiria deslanchar, não conseguiria jogar muito bem, não conseguiria substituir a pessoa à altura, o impacto vai ser muito pior do que talvez eu deixasse sem ninguém lá. Então eu preciso ter pessoas que sejam à altura dos meus colaboradores, eu preciso pensar nas tarefas como um todo e aí antecipar esses problemas. Então, com a antecipação dos problemas, vem tarefas e vem atitudes e delegações que eu faço para evitar que os problemas aconteçam.
como, por exemplo, atraso de uma execução, envio de uma mercadoria para um cliente, né, execução, ter finalização de um planejamento, finalização de alguma coisa, eu vou delegar isso antes do que eu espero acontecer, por exemplo, o atraso do cliente. Mas qual a tratativa que eu posso fazer antes para que eu não atrase para o cliente a mercadoria que ele está esperando? Então eu preciso me antecipar aos problemas igual anteciparia um jogo de futebol. Também, né, quando eu quero delegar muito bem, quando eu preciso delegar e trazer uma visão de delegação mais prática e mais estratégica, eu preciso medir resultados. De nada adianta eu delegar e colocar a pessoa que tem habilidade, porque ela joga, ela é muito ativa e tudo mais, se de fato ela não traz resultado para a minha empresa. Eu preciso trazer resultado, a minha empresa precisa gerar venda, precisa ter resultado, precisa ter lucro, e eu preciso medir esses resultados com base naquelas pessoas. Igual um jogo de futebol, porque eu gosto da analogia de time de futebol, né? Às vezes o meu atacante ele pode ser um ótimo atacante, mas naquele jogo ele não está fazendo nada, ele não está conseguindo jogar, talvez ele não se encaixou, não se entrosou no jogo. Então eu preciso trocar ele, eu preciso substituir aquele jogador por um outro jogador que faça a mesma função e que faça bem ou melhor que ele, entendeu? Então eu vou ter que fazer essa troca, mas eu preciso medir o resultado, eu preciso ter esse resultado em mão. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!